Hoje a nossa meditação da Palavra de Deus se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Aqui nós estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e Silas. E a partir do versículo 11 aí, nós vamos ver que Paulo ele chega em Filipos e ele descobre um lugar onde havia algumas mulheres que se reuniam para a oração. E no sábado, Paulo se dirige a esse lugar. Está aí no versículo 13, do capítulo 16. Era junto a um rio, provavelmente, como o próprio texto sugere, era um lugar propício para a oração, era um lugar bom para se orar. E Paulo, estando ali, Paulo começa a falar da palavra. E o versículo 14 fala que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. A primeira coisa que eu quero destacar aqui em nosso comentário é que enquanto ela escutava a pregação do apóstolo Paulo, a Bíblia nos diz que o Senhor abriu o coração para que ela pudesse entender, compreender as coisas que Paulo dizia. Então foi o próprio Deus quem abriu o coração dela. Ali havia muitas outras mulheres, mas a Bíblia nos diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela pudesse compreender a palavra de Deus. No versículo 15 fala que ela foi batizada. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, Lídia falando com Paulo e Silas, para que eles ficassem na casa dela. E ela constrangeu aqueles homens a ficarem na casa dela. Depois no versículo 16 em diante, nós temos a libertação de uma moça que era possessa de um espírito maligno. E o texto vai nos dizer que aquela moça, ela começou a acompanhar também o apóstolo Paulo, ela começou também a ir nesse lugar de oração, porque Paulo ficou muitos dias aqui nessa cidade. E o texto vai dizer isso, que ele ficou muitos dias ali. E o versículo 16 fala assim, aconteceu que indo nós, novamente Paulo indo para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Aqui também nós podemos entender, essa mulher estava junto com eles. Essa mulher estava indo ali orar com eles. Essa mulher fazia parte daquele grupo que estava ali. E ela começou a elogiar Paulo, ela começou a exaltar Paulo, a Silas, falando, esses homens são servos do Deus vivo. Aqui nós vemos algo interessante. Muitas vezes tem gente que está ali na igreja, está ali no ministério, está ali cooperando com a igreja, mas que muitas vezes é usado pelas trevas para impedir o crescimento da obra. Você vai ver que Paulo fala que isso já estava se repetindo por muitos dias, até que Paulo discerniu que aquela moça estava sendo usada pelo inimigo. E ele então repreende aquela moça e ela é liberta e ela também se converte e ela se torna então também um membro da igreja de Filipos. E em função disso, pelo fato dessa moça ter sido liberta, a Bíblia vai nos dizer que ela dava muito lucro a seus senhores, porque ela tem um espírito de adivinhação. Ela adivinhava as coisas e aquilo dava lucro aos seus senhores. Quando ela se converteu, quando ela foi liberta daquele espírito, consequentemente ela passou a servir a Deus de verdade, de coração e tal. E ela deixou de exercer
essa habilidade que ela tinha de adivinhação. E em função disso as pessoas perderam o seu lucro. Então eles pegam Paulo e Silas, você vai ver, eu vou andar aqui para nós corrermos aqui, você vai ver que eles, por causa disso, eles levam Paulo e Silas em praça pública, né? E eles vão, no versículo 24 aí, ó, e depois de lhe darem muitos açoites, agora você vê Paulo e Silas apanhando, levando chibatada por causa daquilo que eles fizeram. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, na prisão, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, esse carcereiro, esse empregado romano, trabalhava ali no cárcere, quando ele recebeu aquela ordem, ele levou-os para o cárcere interior. Ele não coloca Paulo e Silas numa cela comum, mas ele coloca lá numa cela interior, num cárcere interior, num lugar escuro, num lugar úmido. E além disso, o texto vai nos dizer que ele prendeu o pé dos discípulos de Jesus, de Paulo e Silas, num tronco. E ele foi dormir. O versículo aí fala que ele foi dormir. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Olha que coisa interessante. Eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros, ou seja, os demais presos, escutavam. Duas coisas interessantes aqui. Eles não estavam cantando porque tinham sido libertos. Eles estavam cantando mesmo na condição de preso. Esses são os verdadeiros servos de Jesus. Esses são os verdadeiros cristãos. Eles não apenas cantam, não apenas adoram quando recebem o milagre, quando são libertos de alguma coisa. Mas mesmo vivendo aquela situação, quando deu meia-noite, Paulo e Silas começam a orar e eles começam a cantar louvores a Deus. E o texto fala que os demais companheiros de prisão escutavam. E o texto aqui escutavam, não é apenas que eles ouviam que tinha alguém casualmente cantando por ali. Não, eles escutavam com prazer. Olha que coisa interessante. Eles escutavam com prazer. E Paulo e Silas aqui era a igreja. E a pergunta que eu faço aqui é o que o mundo, o que a pessoa que ainda não recebeu o evangelho de Jesus, a pessoa secular, a pessoa que ainda não serve a Deus, qual o som que ela está ouvindo dos cristãos? O que de fato elas têm escutado? O que elas têm reportado da igreja? O que está escutando da igreja? Né? Porque eles não estavam ali reclamando, não estavam ali murmurando, não estavam ali praguejando, não. Eles estavam simplesmente, porque eles não adoravam a Deus por aquilo que Deus fazia, mas eles adoravam a Deus por aquilo que Deus era. E de repente, olha que coisa, e de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Quando eles começam a cantar, quando eles começam a adorar a Deus, mesmo com a costa toda lanhada, né, mesmo ali preso naqueles troncos, mesmo naquela cela escura, úmida, provavelmente cheia de ratos, mas eles começam a adorar a Deus, começam a louvar a Deus, quando de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se as cadeias de todas. Olha que interessante. Lá nós lemos de Lídia, que Deus abriu o coração de Lídia, de uma mulher, para que ela compreendesse as coisas de Deus. Aqui, a Bíblia diz que também Deus, o próprio Deus, de uma forma miraculosa, milagrosa, sobrenatural, abriu aquelas, através daquele terremoto, ele abriu todas as cadeias de todos os presos que estavam ali junto com Paulo. E aqui nós podemos agora atentar mais para a história do carcereiro. Porque no versículo 27 fala assim, o carcereiro despertou do sono. Veja como ele estava tranquilo. Porque ele havia trancafiado Paulo num lugar de bastante segurança. Então ele estava tranquilo.
E o texto nos sugere que ele dormia profundamente. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Era natural que um carcereiro, que tomava conta dos presos, ele respondia pela própria vida se algum deles fugisse. E como ele supôs que eles tivessem fugido, ele já ia atentar contra a sua própria vida. Versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nem o mal, que todos estamos aqui. Ele não ouviu quem falou, mas lá da escuridão, tanto que no versículo seguinte ele pede luz para ele ver quem tinha falado. Mas lá da escuridão ele ouviu uma voz, era a voz da igreja: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Essa deve ser a voz da igreja. Quando nós falarmos para a mulher que está desesperada lá fora: não te faça nenhum mal, porque nós estamos aqui. Quando a pessoa que está drogada: não te faça nenhum mal, porque nós estamos aqui. É a igreja falando para o mundo. É a igreja falando para as pessoas que já não têm mais esperança. É a igreja falando para a pessoa que está pensando em suicídio. É a igreja que está falando para a pessoa que está vivendo um estado de depressão: não te faça nenhum mal. Nós estamos aqui. A igreja está aqui e nós estamos pregando o Evangelho de Jesus, a única mensagem que pode transformar realmente a sua vida, pode mudar a história da sua vida. Não te façam nenhum mal. Estou usando aqui agora no plural. Não façam a vocês nenhum mal. Estamos aqui. Ele falou para o carcereiro. Depois no versículo 29, então o carcereiro, pedindo luz, veja aí, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se aos pés de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Mas mais uma vez nós precisamos: salvo do quê? Do que ele achava que tinha que ser salvo? A única coisa que tinha na consciência daquele romano, daquele homem romano, é que algo sobrenatural aconteceu. Não foi um simples terremoto. Se tivesse acontecido um terremoto, mas os presos todos ainda tivessem presos, as cadeias ainda não tivessem sido arrebentadas, era apenas um terremoto. Mas quando ele viu, todas as cadeias haviam se rompido, mas ninguém havia fugido. E quando ele ouviu aquela voz de Paulo, ele entendeu que algo de sobrenatural, algo de anormal, de miraculoso havia acontecido. E ele sabia que ele precisava ser salvo. Ele entendeu que ele precisava de salvação. E Paulo vai dizer para ele aí, respondendo-lhe, Paulo falando: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Agora, para nós finalizarmos, olha que coisa tremenda. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Você percebe? Quando Paulo chega, esse homem trata Paulo com violência, trata Paulo com crueldade, prende Paulo, coloca Paulo lá no cárcere interior, prende os pés e as mãos de Paulo e Silas num tronco, não está nem um pouquinho preocupado, absolutamente insensível com os ferimentos de Paulo e de Silas, mas aqui já é um homem transformado pelo poder de Deus. Naquela mesma hora da noite, ele vai cuidar dos ferimentos de Paulo, vai cuidar dos ferimentos de Silas. E ainda mais, versículo 34, então levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Eu acredito que todo esse terremoto, eu acredito que tudo isso que aconteceu aqui foi para que Deus pudesse atingir o coração desse soldado romano, desse carcereiro romano, que estava ali cuidando desses presos.
e agora ele está cuidando dos ferimentos de Paulo, agora ele leva aquele prisioneiro para estar sentado na mesa com Paulo e ele come junto com o apóstolo Paulo. Já não é mais um homem cruel, e o texto vai dizer que eles pregaram-lhe a palavra, aquele homem. Eles pregaram a palavra assim como aconteceu com Lídia, e também Deus abriu o coração do carcereiro, ele compreendeu e agora ele nasceu de novo, foi um homem regenerado pelo poder do Espírito Santo e se tornou um novo homem em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar para a glória do seu nome.